As Faladeiras, com vocês mais um episódio, mais um momento especial. E hoje, mais uma vez, eu trazendo para vocês uma mulher especial, uma mulher que tem uma história incrível para contar para vocês, uma pessoa que já ganhou meu coração há muitos anos atrás, só que a gente não precisa ficar falando de anos aqui, porque nós estamos todas jovens, maravilhosas, né? Mas é muito bom a gente poder trazer pessoas assim que fazem parte da nossa história há muito tempo, compartilhar experiências e inspirar outras mulheres. E com vocês, Alana Armiliato. Seja bem-vinda à Casa Rosa, muito mais uma obrigada. vez, e às Faladeiras pela primeira vez. É isso mesmo. Estou retornando à Casa Rosa. Muito feliz com o convite, Vivian. Você sabe que você e o Hugo, nós temos um carinho enorme, eu e o Beto, por vocês. A nossa história, ela é longa mesmo, não vamos adentrar em idades, não vamos, mas é uma história que é muito linda. É uma trajetória, nós já tivemos muitos caminhos percorridos juntos, né? Com altos e baixos. Mas seguimos firmes aí, lutando na vida, com as nossas famílias agora, né, constituídas, com filha já assessorando, eu já falando sobre meus filhos também, né, o caminhar deles, enfim. Estou muito feliz de estar hoje compartilhando esse momento com você e inspirando, né, outras mulheres, né? Que essa é a nossa grande missão. Exatamente, é emocionante. Esses dias, num desses bate-papos aqui, eu recebi aqui a delegada Janira. E a Janira falou uma coisa que me impactou muito. Ela falou assim, que no dia que ela não puder ir até uma mulher que precise dela, perdeu o sentido do trabalho dela. Exato. Então, não importa onde essa mulher esteja, não importa em que situação, ou como vai ser essa conexão com essa mulher, mas que o dia que ela não conseguir chegar nessa mulher, perdeu o sentido, o posto que ela tá usando, o status, a profissão que ela está. Perdeu total sentido, né? E é muito isso que a gente vive, né? O dia que eu não puder contribuir, não puder ouvir uma história, e não puder pensar numa solução, ou pelo menos em uma conexão, né, para eu entregar para essa mulher, perdeu o total sentido. A vida perdeu, vambora, né, já acabou. E é muito sobre isso. E aí, para quem está nos acompanhando e não te conhece, vamos lá. Quem é a Alana? Quem é a Alana? É uma pergunta muito profunda. E olha como é importante a gente parar e ter essa reflexão, né? Bem, a Alana é uma mulher que defende muito as mulheres, que tem um carinho imenso por essa luta. Eu sou casada com o Beto, que você já o conhece. Nós já temos uma história de 17 anos juntos, junto com o namoro já são 21 anos, né? Então 17 de casados e mais os 4 aí, são os 21 anos juntos já nessa trajetória. Temos 2 filhos, o Luke e o Enzo. A Alana é advogada. Ela tem vários trabalhos envolvidos em associações de forma voluntária, que envolvem diretamente as mulheres, que nós vamos conversar aqui. E a Alana é uma mulher que não mede esforços para trazer para todas nós uma igualdade. Uma igualdade onde nós possamos ser respeitadas dentro de todas as limitações que a gente tem que encarar nessa vida. Porque muitas vezes quando a gente fala de mulheres, né, a busca, os direitos e os deveres, eu sempre pondero em falar que essa busca da mulher, ela tem que ser pautada dentro das grandes dificuldades que nós temos de nos colocar nesse mercado de trabalho e levarmos toda uma questão familiar junto. Verdade. Não é? Porque a mulher, ela simplesmente, ela não quer só ter a igualdade dela profissional, ter a entrada dela no mercado de trabalho e deixar a família. Ela quer, pelo menos no meu pensar, e é isso que eu coloco e defendo na minha vida, é caminhar tudo junto. Né? Então, assim, essa é uma das minhas grandes lutas, é o que eu defendo muito e é o que eu procuro aplicar na minha vida e levar para todas as pessoas que estão próximas de mim, essa busca. Verdade, até porque, né, falando de uma realidade no geral, a grande parte de nós mulheres são mulheres que não têm uma rede de apoio. Né, que não tem uma estrutura familiar, né? Eu sempre penso assim, as mulheres, elas não têm uma estrutura de família que
para ter paz, né? Eu olho assim adolescentes, eu tenho filhos adolescentes e aí às vezes tem uns comentários que a gente ouve de meninas que vivem em lares que não são funcionais, né? Às vezes o adolescente ou a adolescente não tem um pai presente. Ou tem uma mãe que tem que trabalhar muito para ser mãe e pai ao mesmo tempo. E às vezes o adolescente ele fica ali solto, né? Ou a criança, o adolescente já virando adulto, cuidando do menor, né? Porque é o que temos por momento. É o que temos por momento. E aí também tem a questão quando ela resolve ir para o mercado de trabalho. Aí tem os horários das escolas que não são compatíveis com os horários de estar num trabalho CLT. E aí vem até eu falo que até uma oportunidade que o empreendedorismo traz para a mulher, que se ela consegue se organizar para fazer isso dentro da casa dela, exato, porque ela consegue estar presente. Então, assim, a gente também tem que entender que muitas vezes, eu sempre brinco, né? Sendo privilegiada que sou hoje por ter um lar que funcione e ter um parceiro do meu lado, eu sei que a mãe não é a realidade da maioria das mulheres. Não é. E ter a consciência disso e tentar trazer através de parcerias, de políticas públicas e de conhecimento que a gente tem. O próprio trabalho que você executa. Exatamente. Que é um caminho, né? Que você é uma empreendedora, é a tua forma de ter o teu provento, mas ela é totalmente voltada com esse olhar para a mulher, de fazer com que ela enxergue o contexto todo e consiga administrar de uma forma que ela consiga executar tanto o profissional como a vida e como olhar para ela. Porque a mulher, ela tem que observar muito em relação a isso também, porque a gente fala a família, a gente fala o profissional e muitas vezes as mulheres não param para olhar para elas. O que é que eu estou fazendo para me fortalecer como mulher? Eu estou cuidando de mim, porque para que a gente possa cuidar do próximo, a gente tem que estar bem. Com certeza. Eu particularmente, eu penso que um dos primeiros passos é você conseguir se equilibrar, né, em todos os pontos de um equilíbrio que eu falo. Quando a gente fala em equilíbrio, poxa, tão simples, mas não é. Você tem que buscar ter um alicerce aí emocional, espiritual, né, saúde, entendeu? É a busca de um conhecimento. Então, você tem que fazer isso de forma equilibrada para você conseguir até, de uma certa forma, ajudar as pessoas que vivem próximos de você. Verdade. E aí, Alana, até puxando sua língua aí, nesse ponto, existe um momento na sua vida que toda mulher tem esse momento, que você olha e você fala assim, peraí, eu preciso olhar pra mim. Sim. Eu preciso olhar pra esse lugar que você tá falando aí. Não é um lugar de livros, isso daí não foi uma coisa que você leu, isso foi uma vivência. Isso é maturidade. Exatamente. Como foi pra você esse momento? Porque a gente vai vivendo, né? Vai. A mulher que nos ouve aqui, ela viveu, comecei a namorar, eu tive meus filhos, ou meu relacionamento deu certo, ou não deu. Mas aí vai vivendo no calor das experiências. Só que chega uma hora que você fala, opa... Algo não está... Algo de errado, né? Algo de certo não está errado. Como foi pra você esse momento que você parou assim, olhou as coisas que estavam acontecendo, aparentemente, pra quem tá de fora... Tudo maravilhoso, tá tudo bem, casamento indo, criança nascendo, vida profissional acontecendo, e você falou, para tudo. Então, Vivi, assim, eu particularmente, não existe, assim, uma questão pontual. Sim. Eu vejo assim, a gente, parece-me que primeiro existe um cronograma que a gente tem que vivê-lo. Você começa, você tem que estudar, você tem que se formar, você tem que se colocar no mercado de trabalho, aí você tem que arrumar um marido, você tem que casar e você tem que ter filho, e as pessoas sempre te questionando isso. Não é? De uma certa forma, a sociedade, ela te cobra de forma direta ou indiretamente. Sim. Sempre. Sim. Então, o que eu penso, a Alana pensa? Quando a gente... Eu busco muito na minha vida isso, trazer tudo de forma muito equilibrada. Eu penso que quando as pessoas, elas não conseguem buscar um equilíbrio em todas as searas da vida, sempre há uma penalização. Porque quando a gente vai olhar num contexto geral, nós viemos com cobranças da infância que ficaram enraizadas. Muitas vezes nós não temos um parceiro que apoie como deveria em certas circunstâncias. Não é o meu caso, porque eu tenho um grande parceiro do meu lado que sempre me apoiou e estamos juntos. Temos os nossos problemas, como todos os casais têm. Quem não tem, né? Quem não tem. Quem falar que não tem é porque vive um conto de fada que não é daqui.
certo? Então, assim, não existe uma fórmula. O que eu procuro muito falar para minhas irmãs, para as minhas amigas que eu convivo, que tenho esse tipo de conversa, eu sempre procurei buscar conhecimento. Isso eu sempre busquei. Sempre pode ser com uma mentora, pode ser buscando livros que venham agregar conhecimento para mim. Sempre busquei, porque quando você busca o conhecimento, ele te traz formas de você conduzir isso. Então, tem a espiritual que você tem que procurar. Todo mundo tem que ter um sentido na vida. Independente de qual seja a sua religião, a sua crença, a fé tem que ter em algo, porque senão se torna um vazio. Quando você fala do teu corpo, você fala de corpo e alma. A alma vem com a fé e o corpo você vem com um cuidado de saúde, de alimentação, de zelo, de amor próprio. Porque se eu não olhar para mim e falar, eu me amo e vou cuidar de mim, como é que eu faço isso com os outros? Então, assim, eu de fato mesmo, eu acredito que isso é a idade que vai te oportunizando. Então, muitas vezes, quando falo, vou entregar um pouco a minha idade aqui, mas quando muitas vezes fala que você vai chegando aos 40, passando, a mulher, existe uma virada de chave, eu posso dizer para você que, com tudo que eu li, eu vivi, eu acredito nisso. A mulher, ela começa a ver a vida com outro sentido, ela começa a dar valor em outras situações. Aquilo que era muito, nossa, eu quero tanto ter aquilo perde o sentido, porque você vê que o viver é muito maior. Outras coisas te dão muito mais satisfação e sentido na vida do que outras. Então, não é a maturidade, é a vivência e é a busca por conhecimento. Porque se tem uma coisa que a gente nunca pode parar nessa vida, é de buscar isso. Parar de aprender. É parar de aprender. Então, quando a gente fala em leitura, enquanto a gente fala de buscar assistir um filme com qualidade, de procurar conversar com pessoas que dominam um assunto, tudo isso agrega na vida de uma pessoa e faz ela evoluir. Eu sempre falo para os meus filhos, de tudo que a gente assiste, de tudo que a gente lê, de tudo que a gente faz, a gente sempre leva uma coisa boa. E a gente sempre tem que esse olhar. Sempre algo soma. E isso vai fazendo você vendo, apanhando na vida. Quantas coisas já aconteceram na minha vida, né, em toda essa minha trajetória, que fala, poxa, vamos fazer diferente. Porque o que também eu vejo muito com as pessoas, levam, e não tentam enxergar o que está acontecendo para poder fazer diferente e ter um resultado diferente. É uma frase bem que cabe bem nesse seu pensamento. Quando as lições, quando os aborrecimentos, os problemas começam a se repetir, a gente tem que observar o que eu não estou vendo. O que eu não estou vendo. O que eu estou repetindo. O que eu estou repetindo. Começar a trazer esse olhar. Porque assim, é difícil você parar e olhar para você. As pessoas, elas fogem disso, porque não é fácil. Você tem que aprender a te entender, a olhar para você, aceitar as coisas, aceitar as suas limitações, falar, poxa, de fato, eu tenho uma limitação em relação a isso. Mas isso não quer dizer que você não possa muitas outras coisas. Eu nunca vou ser igual a você, Vivi, você nunca vai ser igual a mim. Mas não há diferença nenhuma entre nós. Exato. Cada uma tem as suas qualidades. E tem os seus defeitos. A gente tem que aprender a viver com eles. E Vivian, deixa eu te... Aí assim, né? Falando de quem que é a Alana, não trabalho com terapia, Vivian, sabe? Quando eu falo em mulher... Olha, mas tá perdendo potencial, não é querer falar, não. Não, mas isso assim, isso é o viver. Brincadeiras à parte, mas não trabalha com terapias, mas é terapêutica com as pessoas que vivem ao seu redor. Tenho quase certeza disso. Que Deus... Eu espero que sim, eu procuro. Depois né? as amigas que estão ouvindo aí vão falar, não, é verdade. Vamos, depois vamos ouvir o que elas vão... Então, mas assim, e onde que eu procuro desempenhar tudo isso que eu tô te falando com esse olhar para as mulheres, para a família? Eu participo de 2 associações. Uma é a Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas, onde uma das minhas companheiras é a delegada Janeira, né? Nós participamos de vários eventos juntos que têm um olhar, são formadas por mulheres de carreiras jurídicas, sejam advogadas, delegadas, defensoras públicas, inclusive hoje a doutora Tânia de Matos, que é defensora pública,
República, é a nossa presidente atual. Nós temos magistradas, enfim, todas que estão no círculo jurídico, elas participam dessa associação. Sim. E essa associação, ela tem por objetivo desenvolver ações que envolvam direitos e deveres das mulheres, buscando essa igualdade de gênero, né, combater a questão da violência doméstica. Por exemplo, esse ano nós fizemos um trabalho muito bacana, junto com o Tribunal de Contas do Estado, onde nós fizemos um curso de capacitação para que as mulheres, todas, sejam advogadas, sejam as que trabalham em prefeitura, cidadãs normais, assim, mulheres donas de casa, qualquer mulher, sobre a questão do conhecimento sobre a lei orçamentária. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma luta onde seja determinada uma dotação orçamentária para as ações de políticas públicas para as mulheres, de forma específica, não de forma transversal como ocorre hoje. Vamos dar um exemplo. É feita trabalho de conscientização ao combate da violência contra a mulher nas escolas, de forma transversal. É feita uma ação por ano onde fala sobre o tema. É muito pouco. Caso. Dentro de tudo que nós estamos vivendo e de todo o cenário atual, é muito pouco. Quando vai se falar de assistência psicóloga para as mulheres mesmo, de violência, ou as mulheres que não estão sofrendo violência? Porque eu digo que toda mulher precisa de ter um terapeuta. Porque é um momento ali que ela consegue... muitas vezes levar situações ali dela, que nós estamos falando de se conhecer, que vai conseguir ajudá-la a desbloquear certas situações que impedem ela de ir à frente. E como é que uma mulher, nós estamos falando, nós temos que fazer uma abrangência. Hoje, olha o que é o salário mínimo, olha a realidade das mulheres hoje no Brasil. Vai ter condições de pagar aí que seja 150, 200, 300 reais uma consulta com a psicóloga. É fora de cogitação. Sim. Se ela vai tirar esse valor... Dá dentro da casa dela? De forma alguma. Não tem. Ela vai dar comida pro filho dela, ela vai dar um tênis pro filho dela. Mas ela não vai. Com certeza. Mas a administração pública, de uma forma, pode proporcionar isso. Então, assim, esse é o porquê dessa luta da associação, para que a gente tenha essa implantação dos orçamentos específicos nas prefeituras. Então, nós fizemos esse trabalho com o Tribunal de Contas para poder instruir as mulheres a tomar conhecimento de como que ocorre a aplicação da lei orçamentária, como que é feito o estudo, como é que é aplicado, para que as mulheres possam ter voz. Para chegar numa prefeitura ou chegar numa Câmara de Vereadores e falar, vocês vão aprovar agora o plano de ação do próximo mandato. Cadê as ações para as mulheres? O que está sendo feito? Então, são esses tipos de política, esses tipos de atividade que nós desempenhamos na associação. Então, foi um curso maravilhoso, tá no YouTube, todo mundo tem acesso, é só colocar lá orçamento. Você vai me mandar o link, a gente vai colocar aqui na nossa conversa todas podem ter acesso, assistir. E eu digo, que horas que eu tenho tempo? Vai fazer o jantar e coloca no YouTube e fica escutando. Verdade. Porque tudo que você ouve, de uma certa forma, você capta alguma coisa. E ali você vai adquirindo conhecimento. Então, vai limpar uma casa e coloca, tá no trânsito, coloca. Eu entro no carro, meu celular já entra em algum curso, alguma aula, ou alguma reza que eu estou fazendo, você tá entendendo? Já vai conectando. Já vai conectando. Então, assim... nós desempenhamos, agora nós estamos trabalhando na organização de uma cartilha de forma bem sintetizada, que a gente vai distribuir no interior todinho de Mato Grosso, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. Por quê? Porque são eles que fiscalizam a condução da orçamentária. Sim. Então, se tem um parceiro que a gente tem que ter, é eles. Com certeza. Entendeu? Com certeza. E o que acontece? Isso é uma sementinha. Se você falar pra mim, e aí, Alanda? Tá todo mundo aplicando? Não tá todo mundo aplicando. Nós tivemos agora um grande avanço, que a prefeitura agora de Cuiabá, em decorrência da Câmara de Vereadores nossa ser composta por várias vereadoras,
Elas encabeçaram isso, nós estivemos lá, fizemos o trabalho com elas e agora nós temos um valor dentro da administração que vai ser destinado às mulheres. Então, está iniciando. E é um trabalho que nós estamos plantando para que filhas e netas venham a colher. Para ser uma coisa que não vai ser de forma transversal, em tal ação vai acontecer, é na segurança pública que vai ter a delegacia para as mulheres, que tem a psicóloga lá dentro. Olha que longe isso. Nós precisamos de medidas efetivas. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, ó, isso é um dos trabalhos, né, que eu tô junto com essas mulheres, que a gente faz várias ações, debatemos, levamos para o Tribunal de Contas, agora nós estamos elaborando a cartilha, no final do ano nós vamos lançar a cartilha, vamos distribuir, vou mandar uma para você. Ai, manda assim, pra gente deixar aqui na Casa Rosa. Porque é importante a mulher, por isso que eu acho interessante, você vê, ó, cada setor... fazendo a sua parte, nós vamos construindo em prol das mulheres. Você como mentora, você falando aqui para mim, buscando se atualizar, trazendo a questão do digital para todas as pessoas que te acompanham. Nós, mulheres que somos da área jurídica, nós temos que trazer ações que envolvam diretamente e faz com que as mulheres consigam enxergar de forma ampla isso. E tem na área contábil também, tem grupos de mulheres na área contábil que tem ajudado muito as mulheres, né, a desbloquear essa questão, até para ela poder ser independente financeiramente, porque é uma das questões que fazem com que o abuso continue. A submissão. Então, aí, por exemplo, assim, quando parte para a Alana profissional, aqui nós falamos com uma advogada. E eu atuo na área de planejamento patrimonial e sucessório. O que é a questão do planejamento patrimonial e sucessório? Hoje eu trabalho assim, as famílias... Hoje elas, em decorrência até da questão tributária, sim, ou em decorrência até mesmo de muitas famílias hoje está mudando essa mentalidade de deixar tudo organizado já para poder não passar por uma situação de inventário que é dificultosa. Ela muitas vezes causa muitos problemas familiares. Há um custo absurdo tributário quando não é muito bem organizado todo o planejamento patrimonial. Então eu trabalho nessa vertente onde eu pego uma família, eu trabalho com essa família, a organização patrimonial dela. Muitas vezes o patriarca já quer deixar tudo determinado. Muitas vezes ele faz um testamento. Muitas vezes ele quer já fazer a distribuição em vida do patrimônio para esses filhos. A gente faz contratos de doação com usufruto, onde tem cláusulas, onde o patriarca vai administrar os bens até findar a vida, mas de toda forma, tributariamente, isso já incide de forma diferente, porque já ocorreu uma divisão. Então, essa é a minha atuação no meu dia a dia como profissional. Sucessões envolve inventário judicial e extrajudicial. O extrajudicial é aquele feito em cartório, né, onde não há litígio, as famílias elas estão em comum acordo, né, faz no cartório, onde é tudo muito mais rápido, né. Então essas são as áreas que eu atuo no meu dia a dia, que são tudo coisas que as mulheres também têm que ter um conhecimento. Você tá falando de uma coisa muito importante, gente, que a gente vive batendo na tecla aqui, a importância do planejar. Planejar. Então, tudo isso que a Alana tá falando, ela evita problemas. É aquilo que a gente tá falando, a gente vê uma situação que vai acontecer, a gente fala, peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer já agora. Exato. Pra evitar esse desconforto, pra briga, gente. Quantas famílias brigam hoje em dia? Gente, a gente tá falando assim, mas isso daí não, isso daí é pra todo mundo, sim. Isso daí não é só pra alguns, não. Porque as famílias, elas vão se deparar com essa situação só na hora que o problema bate na porta. Bate na porta. Você não consegue vender uma casa. Não consegue. Um carro, uma moto. Às vezes até tem. E a gente vê muito isso na cidade, vocês estão nos acompanhando aí. Essas casas que vocês veem no centro da cidade, fala assim, nossa, essas casas tão bonitas, abandonadas. O que é isso, gente? É falta do quê? Falta de uma documentação. Aí já tá muito caro o processo. Muito. E muitas vezes, o que acontece? A família não tem conhecimento de todo o patrimônio que tem. Não sabe a situação, se estão regularizados, se a parte tributária está de acordo ou não, está em dia ou não. Aí falta o patriarca, não tem dinheiro para movimentar nada, não fizeram uma organização, não fizeram um seguro de vida. Por quê? Porque o seguro de vida, ele não é inventariado.
Então, você tem um planejamento patrimonial que é muito válido uma família fazer, cada uma dentro do seu contexto. Quando você fala de seguro de vida, as pessoas já pensam, nossa, imagina que eu vou pagar um seguro de vida, isso é uma coisa... Não, isso é real. O seguro de vida, ele adequa à realidade que você vive. Eu faço inventário do mais simples, e planejamento patrimonial, do mais simples a um valor mais alto. Eu tive agora um inventário extrajudicial, só para vocês terem noção, onde era uma casa que era para inventariar. O patriarca faleceu, ele infartou, certo? Ficou a mãe e as 2 filhas. Não havia nada na conta dele, só que elas descobriram que ele tinha um seguro de vida. Você sabe de que valor? 20 mil reais. E vocês não têm noção de como isso foi significativo para aquelas 3. Por quê? Porque ali elas receberam aquele dinheiro, elas conseguiram respirar e falar, poxa, bem, a gente tem pelo menos esse dinheirinho aqui pra gente ver como é que a gente vai agir a partir de agora. Um tempo de suspiro, né? Um tempo de suspiro. Parece uma coisa assim, ai, mexer com isso, não vou morrer. Gente, as coisas acontecem. E nada melhor do que você deixar as coisas encaminhadas. Exatamente. Entendeu? O problema é de quem fica, né, Alana? Sempre, né? Pois é. O problema é de quem fica. Só que aí, quando o problema é de quem fica, olha que coisa. É uma fala, assim, muito forte. É forte, porque a gente não pensa nisso, né? Até te interrompendo, mas falando sobre isso, quando eu sento com as meninas pra perguntar, na primeira conversa, eu sempre pergunto assim, você tem um plano de saúde? Olha. Não tem, tudo bem. Mas você tem um plano funeral? Ai, Vivian, que é isso? Fala, não, é porque o problema é de quem fica, é de verdade. Assim, a pessoa fica com a sua saudade de você, que isso daí não, né? E ainda fica com problema. O que a gente vê de pessoas indo e de repente tendo que fazer vaquinha, fazer rifa, pedir ajuda de familiar, porque não tinha. E é planejamento. E é falta de planejamento. É falta de planejamento. É por isso que eu tô falando. Porque Dói falar dói. isso. Mas é falta de planejamento. É um assunto que a gente tem que tratar com muita sensibilidade, mas usando muita razão. Porque quando a gente fala o problema de quem fica, nós estamos falando assim, se ficar dívida, o problema é quando os patriarcas vão, ou as matriarcas vão, e a família não sabe nem o que tem. Ou não sabe como ter acesso ao que tem. O acesso... Não, né? Olha que complexo. O acesso, judicialmente, a gente até consegue. Só que olha como é complexo. Muitas vezes, foi feita a compra de um imóvel. Naquela situação, não podia colocar no nome do patriarca. Ele colocou no nome de um terceiro. Não fez um contrato. A família não tem conhecimento. Me explica. E aí? Como é que fica? Os filhos, a esposa, todos poderiam estar com uma certa proteção patrimonial, até uma questão de sobrevivência, de se restabelecer, é um patrimônio. Mas e aí, como é que faz? Como é que comprova que aquele patrimônio era dele? Se não tem um contrato. Aí, às vezes, encontra com uma pessoa de má fé que não faz questão de ajudar. Mas, olha, deixa eu te falar, depois que falta, as coisas mudam. É isso que eu sempre falo. As pessoas têm que tentar, eu não estou falando que tem que ficar, nossa, na maior lisura possível, mas o máximo que você puder organizar a sua vida é importante. E isso é independentemente do que você tenha. Se você tem ali uma casinha, o seu seguro, o seu dinheirinho ali, sabe, ter organizado, isso é importante. A mulher tem que se atentar em ter uma conta bancária, em saber o que acontece dentro da casa dela. Eu sei que é muito difícil, tem homens que não querem abrir nada, mas tem que tentar pelo menos entender, ficar alerta, sabe, ficar atenta com isso, porque olha, a gente se depara, Vivian, e eu estou falando de todos os níveis aqui, com mulheres que perdem os maridos, que são os provedores, e não sabem nada. Elas não têm nenhum cartão de crédito no nome delas. Parece uma coisa surreal, né? Mas é muito comum. Mas é verdade isso. Assim. Sabe? Padrão assim que elas entram em desespero, porque simplesmente era tudo com o homem na condução e elas não tinham noção de nada.
Então, isso são coisas que hoje a mulher ela tem que ir se resguardando. Ela ter uma conta bancária, né, ter o seu encaminhamento ali, de saber o que está acontecendo, o que tem, o que não tem da família. É importante, é necessário isso. Ter um cartão de crédito, ter um controle sobre isso, porque são situações que isso... Ninguém sabe o dia de amanhã. Verdade. É verdade. E quanto o planejamento, gente, olhar para todas as áreas faz sentido. E uma coisa muito importante que a Alana tá falando aqui, que eu gosto de frisar, assim, gente, isso é para todas, tá? Às vezes vocês estão pensando assim, isso é só para quem tem dinheiro. Não, isso não é para quem tem dinheiro. Isso é para todas as pessoas que querem ter uma vida mais organizada, Exato. com mais sentido e com menos sufoco, né? Porque imagina você ter que descobrir as coisas depois, você não tem nem noção do que tá acontecendo. E aí você não sabe qual que é o próximo passo. Porque o próximo passo vai depender das informações que você tem hoje, né? Claro que, às vezes fica um pouco até pesado falar sobre isso, mas é necessário a gente pensar sobre isso, né? Como eu vou conduzir a minha vida, como vai ser, como funciona. E muitas de nós nos colocamos nesses papéis, às vezes por comodismo, às vezes porque, não, eu tenho muita coisa pra me preocupar agora, eu não vou olhar pra isso. E a gente também não tá falando pra você sair aqui depois que você ouviu esse bate-papo, igual maluca, né? Perguntando, se informando de tudo. Mas começar a ter um olhar mais. Prestar atenção nas coisas que estão acontecendo, né? Eu acho muito interessante ter um Instituto da Suzy Pires, dona de si. Achei interessante quando ela veio numa palestra pelo Sebrae, que ela falou que lá eles têm um setor que eles têm como objetivo deixar que as mulheres limpem os seus nomes. Porque a maioria das mulheres nem nome limpo tem. Nem nome limpo tem. Porque já impressou para o marido, para um sobrinho, para o irmão, para o pai, para a mãe. Então, a primeira coisa que elas ajudam a pessoa assim, a ter um negócio, desde que a pessoa primeiro organize o seu nome. Você viu como é importante? Então, tem um projeto voltado para a mulher. Quanto que é? Então, vai ver quanto que é o valor da conta. Tá, agora vamos fazer um trabalho para você conseguir juntar o dinheiro para priorizar isso primeiro. Você tem que ter o teu nome organizado. Então, eu achei fantástico aquilo. O dia que eu ouvi aquilo, eu falei, que demais isso. Então, eu tento conversar, as meninas vêm falando, e aí, como é que tá? Né? Eu falei, eu sei que é um assunto delicado, eu sei que dói, mas você não precisa me falar. Vai buscar. Eu só tô te abrindo aqui o alerta. Vai buscar, vai pesquisar, vai ver o que dá pra fazer, ver se dá pra parcelar, ver se você tem um dinheirinho pra dar de entrada. Primeira coisa. Depois nós vamos pros outros caminhos. Então, o que a Alana tá trazendo de alerta, mulheres que estão nos acompanhando, é começar. O melhor momento é hoje. Não tem isso. Se eu tivesse feito... Por que eu não ouvi esse podcast 5 anos atrás? Não, porque não era pra você ouvir. Você não tava pronta. O momento era agora. O momento era agora. Então, assim, olha pra hoje, como é que tá a sua vida. Fala, como que você quer estar daqui a um tempo? Como que eu quero estar daqui a alguns anos? Mesmo que, talvez, a gente não sabe se a gente chega até esse tempo que a gente quer chegar. Mas começa a fazer. Começa a se organizar. Limpa teu nome, organiza. Vai ver como é que funciona essa questão. Tem alguma coisa no nome? Não tem? Como seria? Procura informação. Usa o YouTube, usa a internet para você ter conhecimento. Olha, né? Você falou do Sebrae. O Sebrae, sempre há cursos lá, e de forma gratuita, oportunizando para as pessoas conhecimento. É o que eu te falei. Conhecimento. As pessoas têm que buscar. A internet hoje, ela é um instrumento fantástico. As pessoas, elas têm que buscar seguir aquilo que traga conteúdo com qualidade. Porque a internet, o Instagram, eu tenho Instagram, gente, quantas informações eu colho que me agregam dentro do Instagram. Exato. Agora você tem que procurar ver quem que é que você está seguindo. O que você está consumindo. Que aquilo ali está te agregando. Porque, voltando naquele caso daquela família que eu acabei de atender, você vê, o pai, o patriarca, tinha um seguro funeral. Um plano, né? Plano funeral. Um plano funeral. Super ajudou a família. Ele teve ali uma despedida digna, sabe? Foi tudo certinho e era super barato o plano, porque bem baratinho mesmo. Eu vi porque eu acompanhei todo o processo, foi tudo eu que fiz. Então, assim, organização.
Não adianta. E não é sobre muito, né? Não é sobre muito. Não é sobre muito. Eu tô falando de valores, assim, bem simbólicos mesmo. Agora, é aquela coisa, a pessoa tem que ir criando, mudando a mentalidade. Verdade. Tem que mudar a mentalidade. Por isso que a grande dificuldade nossa e a nossa grande missão são com nossos filhos. Porque tudo isso que eu tô falando, hoje o que acontece? Quais são as pessoas que eu mais atendo? São pessoas da faixa etária de 60 em diante. Por quê, Alana? Porque são patriarcas que têm patrimônio, que estão vendo uma família aguardando e querem deixar resolvido porque já visualizam os problemas que estão ocorrendo. Então, isso é um exemplo que eu estou dando. Então, é necessário a gente fazer esse planejamento. E aí, o outro tipo de público que eu atendo, que são da nossa idade, que são pessoas que já estão vindo com uma visão diferente em relação ao patrimônio, que muitos já têm um certo patrimônio e que a reforma tributária incide de uma forma que causa uma tributação maior. Então, eu faço um estudo para ver se a quantidade de patrimônio que você tem, se não é interessante, constitui uma holding. Então, são públicos totalmente diferentes, com viés diferentes, mas que visam um planejamento patrimonial. E quanto antes, melhor, né? E quanto antes, melhor. Verdade. E assim, são atitudes que deixam a família organizada, o patriarca vai tranquilo, ou a matriarca, toda vez que eu falo patriarca e matriarca, são os dois, certo? Porque é uma forma de deixar a família estruturada, tributariamente alicerçada, e que não vai trazer os grandes problemas que o inventário trazem. E eu vou te falar, mas ela tá falando de gente que tem dinheiro. Não, eu não estou falando de gente que tem dinheiro. O problema dá numa casa, ou em 10 casas, ou em 100 casas. É impressionante como, infelizmente, há um problema sério depois. Chega a ser triste. Então, assim, eu vendo tudo que eu já passei, eu falei, vou começar a focar no planejamento. Porque se tem uma forma das pessoas começarem a mudar essa mentalidade e trazerem mais união para as famílias, é dessa forma. Porque você deixou definido ali, o dia que você for, seus filhos podem fazer o que quiserem. Você já deixou que cada um vai ter. E acabou. E organiza, né? Até organiza. Porque a gente não sabe. Eu vi um caso uma vez falando sobre essa questão de holding, e eu achei interessante, porque o cliente procurou o advogado, ele deixou tudo organizado, né, e ele tinha muitas posses, muitos bens, né, e ele contando, né, no depoimento dele, que ele deixou organizado que até as filhas e filhos não podiam vender, né, tem tudo cláusulas. Isso. E aí ele perguntou pra ele por que ele deixou essa cláusula. Ele falou, não, porque se eu for embora agora, do jeito que elas são, vai acabar tudo em 3 meses. Olha só, o patrimônio de uma vida toda que ele construiu, e ele falou, elas não vão ter maturidade para lidar, porque foi ele que construiu. Exatamente. Então não tem valor para elas. Só que ele sabe que se faltar depois de 3 meses, vai trazer muitos problemas, né? Então ele trouxe, e eu achei tão interessante, porque ele foi muito sincero com o repórter, ele riu, né? Ele riu e falou, porque senão não vai durar nem 3 meses, amiga. Elas conseguem detonar tudo rápido. Mesmo. Então, mas olha que interessante, todo esse trabalho nós fazemos. Sim. Aí nós deixamos cláusulas aonde nós deixamos expresso, no caso o patriarca, a matriarca, nós só executamos, que os filhos vão ter acesso ao patrimônio ou vão assumir, por exemplo, o posto de administrador, o CEO de uma empresa. Sim. A partir do momento que comprovar que fez tal graduação, apresentou MBA, fica tudo contratual, tá tudo ali expresso. Enquanto não cumprir o que tá ali, não tem acesso. E aí é lei, né? Não tem que fazer. Não tem. Então é algo muito interessante. Eu, por exemplo, eu fiz um testamento agora há poucos dias, nem foi aqui no Mato Grosso, foi em outro estado que eu fui, acompanhei o meu cliente para registrar, e ele, categórico, ele tem 7 filhos. E ele falou que um dos filhos, ele queria beneficiar ele com a maior quantidade do patrimônio. Porque é um filho que sempre esteve presente, sempre tratou bem, sempre trabalhou junto com ele, sabe? Era um filho que ele falou que ele tinha que fazer aquilo.
Era uma coisa do coração dele. E foi lá, porque existe, a gente faz um cálculo, tem a parte disponível do patrimônio e a parte da legítima, aonde é contemplado os herdeiros necessários. Ali você não mexe. Na parte disponível, que depois são 50% do patrimônio, óbvio que tem todo um cálculo que faz, tem que respeitar a parte da companheira, a gente analisa qual o regime de bem que é casado, ou se não é casado, enfim. Da parte disponível, ele quis deixar tantos por cento para o filho. Ou seja, quando acontecer o falecimento desse meu cliente, deu-se a abertura do inventário. O primeiro documento que você tem que levar é a existência ou não de um testamento em qualquer cartório do Brasil. Você paga, tira a certidão e leva. Abre-se o testamento. Abriu-se o testamento, inicia-se o inventário. Aí sim vai se verificar o que está expresso no inventário, no testamento. Aí inicia o inventário. Entendeu? Tem todo um processo. Então, não tem como você ignorar o que está no testamento. Não tem como. É a vontade, né? É a vontade dele. É a última vontade dele. Então, assim, são modalidades de planejamento patrimonial que valem muito. Então, é um assunto assim, é um assunto muito gostoso. Mas ele é legal, assim, no sentido, pelo menos eu gosto muito. Eu gosto das coisas mais organizadas, mais claras. Eu acho que tudo que é mais planejado, mais organizado, mais direcionado, mais claro, traz tranquilidade pra gente. Aí pensa assim, só pra gente poder fechar esse assunto, uma pessoa que recebe um diagnóstico, né, de uma doença, né, que não tem muito o que fazer. Testamento vital. E aí, né, como é que imagina? Aí a pessoa que tá ali, que não fez nada disso, nunca nem conversou, nunca nada sobre isso. O quanto que isso pesa 2 vezes. Eu recebo um diagnóstico que talvez eu não vou viver muito tempo, diante do que foi me apresentado fisiologicamente, porque né, existe uma ciência que comprova isso, e ainda eu tenho a preocupação com o que vai acontecer quando eu for embora. Exato. Então, isso acelera o processo até da pessoa ir embora mais rápido, muitas vezes, né? Porque a gente sabe que é tudo psicossomático, né? E o corpo da gente vai respondendo. Gente, é um bate-papo muito profundo. Assunto. Tem esses conteúdos lá no seu Instagram? Eu tenho lá no Instagram. Então, gente, vamos seguir ela lá no Instagram pra vocês. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho dela, segue ela lá no Instagram. Isso. Quem, de repente, achou interessante e já quer fazer lá eu não sei como é que funciona, marca um horário com você. Acredito que marca pra você entender tem lá o processo, contato pra poder me acessar, pra gente poder estar marcando. Marca pode me chamar pra lá. Entender. Uma coisa importante que eu sempre falo, eu falo sobre a contadora, eu já falei isso pra vocês, e eu quero reprisar aqui. Gente, vai conversar pra entender, não é pra fechar, não. Porque tem lá, não vou nem falar com ela, porque senão, não. Vai pra você conhecer. E aí você vai sair dali com as informações. O que você vai precisar, dos documentos, do valor. Porque aí você vai se preparar pra isso. Às vezes não é uma coisa que você vai fazer de imediato. Não. Mas é pra você entender. Igual quando você vai comprar um carro, gente. Você vai lá na concessionária. Fica namorando o carro. Fica assim, né? Assim funciona. Analisa o valor. Vê que não tá agora, não cabe no orçamento. Preciso melhorar meu relacionamento com o banco, preciso guardar mais um valor, preciso ter essa documentação. Você vai entendendo qual que é o processo até você conquistar o sonho que é um carro. E para isso você faz, né, bonita? Então, vamos fazer também para as outras coisas, para a área da saúde, para a nossa área do nosso... Eu falo que é o nosso conforto, né, que o jurídico que pode trazer pra gente, de um planejamento que a gente possa vir a fazer. E também, gente, para você, de repente, deixar os seus... Que mãe, eu imagino o coração de uma mãe quando vai embora e os trem tá bagunçado pra cá. Meu Deus, mas não quero nem pensar nisso, porque isso é importante. Desconfortável, desconcertante. Então, a gente precisa realmente pensar um pouquinho mais no nosso futuro e no futuro dos nossos. Não é só sobre nós, né? E o quanto nós estamos inspirando outras mulheres também ao fazer isso por nós, né? As nossas irmãs, as nossas amigas, as comadres, as pessoas mais próximas do nosso círculo ali de vivência, né? Alana, é assim que a gente queria ficar aqui a tarde toda batendo contando, papo. É muito bom, né? Muito bom. Mas assim, de coração abrir meu coração para te agradecer por você ter vindo aqui, né? Prometeu nada, entregou muito, né? Imagina, entregou muito, trouxe muito sobre várias nuances, né, do mundo da mulher. A gente já viu aí o quanto você consegue entregar em vários, né, em várias posições, né, dentro de um trabalho voluntário, dentro de um trabalho que é o seu trabalho mesmo remunerado, mas o quanto isso pode agregar a vida de tantas pessoas. Que Deus abençoe você, sua vida, sua profissão, sua jornada, seu casamento, a grande mãe que você
você é a grande empreendedora do seu lar, porque não é fácil dormir com um marido que tem um celular de 1.000 mensagens para responder. Não é fácil. Não é fácil. E tá ali do lado, né? Sendo suporte, né? E suas irmãs, e sua família, e sogro, e sogra, e tantos papéis que você desenvolve. Então, que Deus continue abençoando a sua vida. E também é maratonista. Sim! Também é maratonista. Amo correr. Adoro, vejo. Adoro. Nossa, assim, super curto mesmo. É o meu momento, tá vendo? Olha aí, ó. É uma coisa que eu descobri, pra mim, me faz super bem. Ali, ó, sempre sigo certinho com disciplina e me faz, assim, super, hiper bem. Super recomendo. Olha aí, começa devagarzinho, vai ganhando no teu tempo. Eu sou aquela que corro por saúde. Eu falo que eu corro por saúde, pra comer e pra viajar. Sabe aqueles vídeos que a gente vê que a pessoa compra a passagem pra correr no outro lugar? Sou eu. Inclusive que eu tiro onda com isso, então é ela. Exatamente. Mas assim, que você continue, né, de fato, entregando esse seu melhor pro mundo, porque o mundo melhora a partir dessa sua entrega e o mundo merece e precisa de pessoas como você, como eu, como tantas outras mulheres que a gente tem. Então eu quero muito agradecer, deixar aqui meu coração pra você aberto, e você sabe que a minha casa é sua casa. Que tá ótimo. Sempre tudo aberto pra você. Nossa, eu fico assim imensamente feliz. Obrigada mesmo pelo convite. Eu acredito muito que tudo que você falou, né, fechando aqui, é ser mulher. Isso é ser mulher, né? E a Lana é uma mulher, a Vivian é uma mulher, cada uma dentro do seu mundo, da sua realidade, mas não há nada de diferente entre nós. Sim. E eu penso assim que isso é o mais legal, e por isso que isso me move muito em olhar para minha família, olhar para meus filhos, ser a companheira do meu marido, que a função dele não é fácil, é uma dedicação muito pro exterior, então ele tem que ter um alicerce muito forte dentro de casa, não é brincadeira, mas eu vejo que o propósito, ele é muito grande, e nós estamos juntos para isso. É o ser mulher, né? Sim. Então, eu fico muito feliz. Parabéns por esse momento. Parabéns por todo o trabalho que você faz. Eu já tive outras vivências aqui na casa. Foram marcantes para mim. Lembro cada momento. Como eu disse para você, tudo que a gente faz na vida agrega. Verdade. Tudo que a gente faz na vida faz a gente crescer. Mesmo naquilo onde a gente fracassa. Fracasso, porque a gente não tem que ter medo dessa palavra. Porque a gente fracassa muito mais do que tem o êxito. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, é isso que eu passo para os meus filhos, é isso que eu aplico na minha vida. Então, cada ponto, cada ganho, cada coisa positiva tem que ser comemorado. E eu vejo que falta isso nas pessoas. E falta isso nas mulheres. As mulheres pensam e agem que o que elas fazem sempre é pouco. E não é. O que nós fazemos é grande. Então, a gente precisa ter mais esse olhar de compaixão para nós, respeitarmos mais uma às outras, porque a nossa força, ela é muito grande. E a gente pode, com isso, trazer muita mudança na nossa sociedade. E de forma igual para todo mundo, não queremos destaque, nós só queremos também ser respeitadas, né? Então, eu agradeço, obrigada pelo carinho. Espero voltar novamente aqui. Eu acho que nós temos muitos assuntos ainda a ser tratados. Temos, e tá tudo certo, tá tudo no tempo certo. Mas, parabéns. Parabéns pela guerreira que você é também. Gratidão. Eu sei, eu vivencio aí, longe, mas perto. Mas porque tem uma fala bem bonita, assim, que fala assim, que um poste não pode ficar muito perto do outro, né? E eu sempre acho essa frase muito forte, né? Porque todas nós que fazemos o bom trabalho, a gente tem a nossa área ali pra ser iluminada. Que tá acontecendo ali. Então, tem pessoas que dependem e às vezes você vai lá, a gente se junta, faz alguma coisinha junto, depois a gente corre pra correr atrás dos nossos e a vida segue. E segue mesmo. Gratidão, Alana, gratidão a vocês que nos acompanham aqui no Conexão, a cada mulher, a cada empreendedora que tá sempre com a gente fortalecendo, Nicole que tá já nos acompanhando, né, Hugo Farias por sempre nos apoiar o empreendedorismo, dar suporte. Beto 2-1, nem sei o que falar de você, né, primeiro que eu sou
sou fã e depois a gente ficou amigo, parceiro de jornada e tantas lutas e tantas causas incríveis, né? Começou lá na música e a gente acabou se estendendo para a vida, então gratidão também pelo apoio que você tem dado a tantos projetos, a tantas coisas incríveis e únicas que você fez. E Amém. que Deus abençoe todas as nossas jornadas, os nossos projetos e até um próximo momento. Uhul!